Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares, promotora de justiça do MP do Paraná e nova apresentadora do podcast. Vamos continuar debatendo sobre as principais decisões judiciais, as melhores estratégias para uma eficiente atuação ministerial e o desenvolvimento jurídico e legislativo em nosso país. Tudo sob a ótica do Ministério Público. Desde já agradeço a doutora Sâmia Bonavides e doutor Eduardo Cambi, que me antecederam brilhantemente no comando do podcast. Espero dar continuidade com a mesma intensidade e inspiração, abordando os temas mais relevantes para o sistema da justiça brasileiro. Que venham muitos outros episódios. Para o episódio de hoje, abordaremos sobre as normativas do direito eleitoral referente à representação feminina na política. Para tanto, contamos com a participação da convidada Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça do Ministério Público do Paraná. O Brasil ocupa uma posição triste na participação feminina no campo político. Está na posição 134 entre os países do mundo no que diz respeito à participação nos parlamentos. Nas últimas eleições nacionais, em 2022, foram apenas 17,5% das vagas na Câmara dos Deputados que foram ocupadas por mulheres. Isso, apesar de o Brasil contar com um eleitorado majoritariamente feminino. As eleitoras são 52% do conjunto de cidadãos aptos a votar. Essa baixa representação não está concentrada somente no legislativo. São apenas 2 governadoras mulheres e, dentre as capitais, somente uma delas, Palmas, no Tocantins, é comandada por uma mulher. Além da pouca representação, ainda há um ponto que interfere diretamente na atuação pública de mulheres: a violência política de gênero. Levantamentos mostram que mais da metade das prefeitas no Brasil já sofreu algum tipo de assédio ou violência política por ser mulher. Esses ataques acabam impactando toda a sociedade, porque reforçam estereótipos negativos sobre as mulheres na política e podem desestimular que mulheres entrem para a vida pública. É este cenário preocupante que nos leva a trazer a convidada Letícia ao podcast para debater as inúmeras camadas desse tema. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fico muito honrada e feliz desse podcast inaugural começar com um tema tão importante, um tema tão sensível e atual, já que esse ano é ano de eleições municipais, e falar da representação política da mulher e todas as suas consequências aí é algo muito importante nesse momento. Bom, eu sou Letícia Giovannini Garcia, sou promotora de justiça aqui em Curitiba. Para quem não me conhece, eu atuo atualmente na coordenação eleitoral do Ministério Público e também nas promotorias de Fazenda Pública, Falência e Recuperação Judicial de Curitiba. Muito obrigada, então, por ter aceito esse convite. Então, vamos dar início, então, a esse bate-papo, assim, que eu confesso que eu estava, assim, ansiosa para a gente falar sobre esse tema. Para dar início a esse bate-papo, eu queria pedir para que você nos apresente quais são os principais dispositivos legais já existentes na legislação brasileira, com o intuito de diminuir essas diferenças de gênero e produzirem maior representação feminina no espaço político brasileiro. Bom, Fê, atualmente, se nós temos algumas leis boas até, que têm essa finalidade de promover uma maior participação das mulheres na política. Eu vou citar algumas aqui, a começar pela Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, que ela traz a ação afirmativa de gênero, né? Ela traz lá no artigo 10 que cada partido ou coligação deve preencher com um mínimo de 30% e um máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Lembrando que o caput traz que cada partido pode registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e câmaras municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais um. Há também a Lei de Partidos Políticos, teve uma alteração em 2019, falando sobre a aplicação mínima de 5% dos recursos oriundos do fundo partidário. Essa legislação, a partir daí, houve uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, como a legislação trazia que deveria ter uma aplicação mínima de 5%, vem a resolução
dizendo, seguindo o percentual das cotas da candidatura feminina, dos 30%, dizendo que o financiamento deveria ser de, no mínimo, 30% também para gastos com campanhas de mulheres. Mas esse tema acabou sendo, posteriormente, regulamentado via emenda constitucional. Há uma emenda, que é a número 117, de 2022, que vem alterando o artigo 17 da Constituição, incluindo os parágrafos 7º e 8º, estabelecendo que os partidos políticos devem aplicar o mínimo de 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários, e que o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinado a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, deve ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de, no mínimo, 30%, ou seja, proporcional ao número de candidatos, levando já em conta aquele percentual anterior estabelecido pela lei de eleições, quando trata da cota de candidatura, né, do preenchimento da lista de candidatura. E, recentemente, também há 2 leis que vêm inserir no ordenamento jurídico a violência política de gênero. O legislador, então, decide o quê? Criminalizar a violência política de gênero e a violência política genérica. Então, são 2 alterações, 2 leis, uma incluindo um tipo penal no Código Eleitoral, que é através da Lei 14.192, de 21, que cria o tipo penal previsto no artigo 326b do Código Eleitoral, e a Lei 14.197, de 21, que insere o artigo 359p do Código Penal. Então, há um arcabouço legislativo interessante e até que expressivo, mas o grande problema é que, apesar dessas previsões, os fins das leis eles acabam sendo engolidos por um arcabouço em que não prevê sanções para o descumprimento, com exceção, obviamente, da questão criminal, que há apenas ali. Mas há uma dificuldade muito grande de tratar as consequências do descumprimento dessas leis, porque as leis em si ela não estabelecem sanções. Então, as consequências, ou seja, as sanções, o descumprimento dos percentuais, acaba sendo resolvido via decisões judiciais ou resoluções, e não pelo próprio legislador, como deveria ser. Letícia, nesse tema, inclusive, né, que você está falando sobre a falta de sanções, considerando, então, que a violência política de gênero se expressa, pelo menos nesse momento, predominantemente no exercício do poder econômico, quando a gente tem essa falta de repasse, então, do fundo partidário, esse percentual mínimo às candidaturas de mulheres, né, que você já falou ali sobre as alterações desse percentual e tudo mais, ainda que não exista uma sanção, como você falou, esse percentual vem sendo respeitado no Brasil, e ainda que não haja uma sanção legislativa, existem meios que os partidos estão encontrando para burlar esses percentuais, e diante dessa burla eventual, o que pode ser feito? Bom, Fê, antes de chegar especificamente nesse ponto, eu quero só traçar um panorama geral da violência política de gênero, porque ela é expressada e praticada por variadas formas. Então, e que podem incluir violências de natureza física, moral, psicológica, sexual, econômica e simbólica. E isso contribui significativamente para o afastamento das mulheres da vida política do seu país. Essa tipificação da violência política, ela acaba sendo uma forma de incrementar a representação política da mulher. E neste ponto também, eu acho importante salientar que esses tipos de violência política de gênero, eles podem ser praticados e são comumente praticados por meio virtual, seja através de ofensas nas páginas dessas candidatas ou mandatárias, através de fake news, deepfakes, ou de forma presencial. A questão do fundo partidário, que você menciona, a ADI 5617, no julgamento do mérito dessa ADI, tendo em vista uma incongruência quantitativa decorrente dessa legislação, que eu até mencionei no primeiro questionamento, o plenário ele decidiu o quê? Que a distribuição de recursos do fundo partidário destinado ao financiamento de campanhas eleitorais
direcionadas às candidaturas de mulheres deveria ser feito na exata proporção das candidatas de ambos os sexos, de maneira a respeitar o patamar mínimo dos 30% mencionado na lei de eleições. A questão, todavia, como também mencionei anteriormente, já foi objeto da Emenda Constitucional 117 de 2022, que regulamentou essa questão, tornando uma norma constitucional. Com relação à sua pergunta, se tem sido burlado, como os partidos encontram meios para digamos, se é respeitado esse percentual no fundo partidário. Um dos recursos mais comuns que tem sido utilizados para fraudar é justamente a inscrição de candidatas laranjas. O que acontece? Os partidos ou a coligação, eles pegam mulheres sem qualquer participação política, e aqui pode ser expressado através da ausência ou ínfima campanha, quando não há gastos eleitorais ou poucos gastos, e quando não há votos. E o partido ele recebe em nome da mulher esse percentual, gasta em prol de outras campanhas. E acaba usando o quê? Recibos falsificados, por exemplo. Pega uma gráfica dizendo que imprimiu material gráfico de campanha, quando na realidade nada foi feito, nada disso foi feito. Então, existem sim meios de se burlar esse sistema, de se burlar essa cota. E recentemente, esse tema ampliou o debate no Tribunal Superior Eleitoral e ganhou um destaque muito interessante que é sobre a abrangência do envolvimento dos dirigentes partidários nas fraudes praticadas pelos partidos. Em que medida o dirigente partidário também pode ser responsabilizado por essas fraudes verificadas. Então, é uma questão bastante complexa aí. Complexa, o que me parece algo muito recente ainda, e até assim, não sei se seria possível afirmar, de difícil investigação realmente nesse sentido, né? Por exemplo, o próprio exemplo da gráfica, tá? Então, significa que muitas das vezes essa situação sequer vai chegar, por exemplo, ao Ministério Público, salvo se a gente tiver uma denúncia. E aí eu queria saber, assim, nesse contexto, se teria outra maneira de saber, ou até assim, qual o grau de conscientização da candidata, se ela tem essa noção de que ela está sendo utilizada naquele momento, ou se ela realmente acredita que ela é uma candidata, enfim, como que fica essa conscientização até da própria candidata mulher? Veja, Fer, a complexidade do tema, ela pega justamente essa questão da consciência e da ciência da candidata sobre a candidatura. Porque muitas vezes nem ela sabe que ela está sendo candidata. Se utilizam assinaturas falsas dela, documentos, dados pessoais, para que preencha o percentual da lista de candidatura, para que o partido, enfim, esteja de acordo com a cota, mas a própria mulher não tem noção de que está participando de uma eleição. Essa comprovação ela é difícil, obviamente. Se não houver denúncia, não houver demonstrações fáticas, probatórias, demonstrar que uma gráfica produziu um conteúdo de uma campanha inexistente, que não é uma tarefa tão fácil. Além de uma denúncia, vai ter que demonstrar que, de fato, aquela campanha não existiu, mas há alguns indicativos que a gente pode utilizar, como ausência de voto, ausência de movimentação na campanha, ou seja, aquela mulher não fez nenhuma movimentação de campanha. Então, há alguns indicativos ali que até o próprio TSE estabelece na definição da candidata laranja, da candidatura laranja para fins de configuração da fraude. Existem alguns requisitos para isso. Então, nesse contexto, Letícia, olha só, o TSE ele tem um entendimento já consolidado em inúmeros julgamentos de que as candidaturas fantasmas de mulheres com o intuito de preencher a cota de gênero, elas invalidam toda a chapa e devem levar à cassação de todos os candidatos do partido ou da coligação. Essa medida, ela é efetiva? E poderia ainda ir um pouquinho mais além, quais seriam os resultados, né? Quais os resultados têm decorrido dessa interpretação conferida pelo TSE? Veja, Fer, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem julgado diversos casos de candidaturas femininas fictícias.
com fraudes comprovadas da chamada cota de gênero. E nesse ponto, eu acho interessante as definições que o TSE traz para isso, que entre elas a de que a comprovação da fraude, ela derruba toda a coligação ao partido, certo? Ou seja, ele compromete todo o DRAP. O DRAP é o demonstrativo de regularidade de atos partidários do partido naquela localidade. Então, ele traz o quê? Critérios para identificar a fraude da cota de gênero. Dentre eles, o quê? A obtenção de votação zerada ou muito pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira. Então, não há uma movimentação financeira expressiva para aquela candidatura, e a ausência de atos efetivos de campanha. E isso tem como comprovar, obviamente. Dá para verificar se houve atos de campanha ou não. As mulheres, como eu mencionei anteriormente, elas são lançadas muitas vezes à campanha sem nem saber. Tem assinatura falsificada, enfim, algumas vezes elas são coagidas ou até ameaçadas, e muitas são abandonadas na campanha, sem estrutura alguma. E o TSE ele tem punido com muito rigor e determinando a cassação da lista toda. Mas agora, e um ponto muito importante, tem sido do quê? O debate da inelegibilidade e responsabilização dos dirigentes partidários nesses casos de fraude. Porque além de derrubar a coligação, também agora tem se debatido a questão da responsabilização dos dirigentes partidários. Tudo numa tentativa de um ambiente pedagógico em que esse comportamento não vale mais a pena. E isso é uma menção de um voto da ex-ministra do TSE, que é a Maria Cláudia, que ela teve um trabalho muito interessante com relação a esse tema das candidaturas fictícias de mulheres. E para ela, inclusive, é preciso dotar as candidaturas femininas de viabilidade material. Porque o que tem se notado, muitas vezes se coloca o quê? Na campanha eleitoral dessas mulheres, coloca nos programas de rádio, propaganda eleitoral, coloca a fala dessas mulheres em horários em que não há nenhum telespectador. Ou seja, a participação da mulher acontece às 4 da manhã, quando a audiência ela é ínfima. Então, para serem efetivas essas medidas, e de fato, essa medida do TSE de julgar invalidando toda a chapa acaba sendo uma necessidade do momento, já que o legislativo, que é o órgão de poder, que teria a responsabilidade e o dever de trazer todas as consequências, as sanções dessas fraudes, do descumprimento das cotas e não prevê legislativamente isso, acaba o quê? Encaminhando para o judiciário resolver a questão. Quando o ideal dentro de um sistema de partilha de poderes seria que o legislativo trouxesse essas sanções. Assim como ele traz a regra, a ação afirmativa, ele deveria esmiuçar todo esse arcabouço legislativo, inclusive prevendo as sanções dali decorrentes, né? Mas como isso não há, gera esse comportamento do judiciário de prever medidas e trazer resoluções, enfim. Só que, além disso, Fer, eu vejo que, além dessa questão dessas decisões, desse posicionamento do TSE, eu entendo que teriam que existir outros comportamentos, outras posturas do Estado, do Legislativo, principalmente, para que esse cenário se alterasse. E uma delas seria, nós temos aqui um regime de cotas de lista de candidatura. Quando efetivamente o resultado ele seria mais prático se houvesse o quê? Cotas de reserva de cadeira no parlamento. Então, esse seria um ponto que eu acho que talvez mudaria bastante o nosso cenário. Esse, inclusive, a gente era a pergunta subsequente que eu queria trazer para você. Então, assim, nesse contexto, Letícia, e assim, olhando para a realidade da América Latina, é possível ver exemplos de países que adotaram regras para obter essa paridade, né, impondo cotas de gênero na formação da lista partidária, como ocorreu no México, que tinha menos de 20% de mulheres no Congresso no início do século XXI, e por meio de uma grande reforma em 2014, conseguiu que houvesse a paridade na Casa Legislativa.
Você considera que o Brasil deveria adotar alguma cota de gênero para a eleição de mulheres e não só para candidaturas, como acontece atualmente? Quais seriam as potenciais consequências, então, no Brasil, de uma medida dessa, caso a gente adotasse algo semelhante ao que foi feito no México? Veja, Fê, no Brasil, a cota que temos para a promoção de mulheres na política, ela refere-se à cota de candidatura, certo? Então, basta, em tese, que o partido ou a coligação respeitem o percentual, e muitos o fazem de forma fictícia, como já conversamos, e já está resolvida a questão. Mas daí decorrem inúmeras arestas que levam a fraudes, que é o que falamos anteriormente. O único caminho que eu vejo para a paridade ser efetivada, e aqui eu trago vários exemplos, não só da América Latina, mas a Europa, enfim, a Europa, diversos países conseguiram alcançar a paridade de gênero por conta do quê? Da reserva de cadeiras no parlamento. E hoje, inclusive hoje, muitos desses países europeus, eles contam com a presença de 40% de mulheres no parlamento, por conta do estabelecimento desse modelo de ação afirmativa através de reserva de cadeiras no parlamento, e não de candidatura. Mas óbvio que não é só essa uma questão, e eu acho importante destacar aqui, Fer, que a ação afirmativa ela tem caráter temporário. Não é algo para se estabelecer de forma definitiva no ordenamento jurídico e num sistema político, entende? Ela tem que ter, acompanhado da ação afirmativa, tem que existir medidas de incentivo, de incremento à participação da mulher na política, de alteração da consciência política da população. Porque não adianta colocar de forma perpétua uma ação afirmativa sem alterar a consciência da população. Então, somado a isso, tem que existir outras medidas públicas, políticas, para incentivo e estímulo dessas mulheres na política. Veja, hoje nós temos dados que apontam que mulheres, dados não, é a realidade das mulheres, que elas são responsáveis, na maioria das vezes, pelo cuidado com os filhos. E o que o Estado traz nessa contrapartida para resolver essa questão? Nós temos ausências, inúmeras crianças de 2 a 3 anos, que são 2,5 milhões de crianças de 2 a 3 anos no Brasil, que estão fora das creches. O que significa o quê? Que essas mães, alguém está cuidando dessas crianças. E normalmente quem? A mulher. E essas mulheres cuidando das crianças, elas vão estar fora, não só da política, elas vão estar fora do mercado de trabalho. Há dados que apontam o quê? Que as mulheres elas se estabelecem muito mais em mercado informal do que o mercado formal. Elas são muito mais suscetíveis ao desemprego. Então, o que dirá participar da política? Muitas vezes a mulher ela não tem nem o que trazer de renda para a própria família. Como que ela vai se movimentar, ter esse olhar de se movimentar para a participação política? Vai se candidatar. Primeiro ela precisa do básico dentro da casa dela, que é trazer alimento para o filho. Então, assim, sem esse básico, a gente está aqui num debate, eu falo que é um debate de modo avançado, né? Que é um debate que ele faz um recorte de uma população até mesmo privilegiada do Brasil. Porque, assim, falar em participação política numa realidade de um país de extrema desigualdade, em que grande parte da população e das mulheres vivem em regiões em que não há nem saneamento básico, então, assim, sem o básico, como é que nós vamos chegar na plenitude da participação de uma mulher na política, de uma cidadania plena? Entende? Por outro lado, a participação feminina seria tão importante que talvez com a participação feminina na política a gente pudesse garantir essa cidadania plena para outras mulheres que sequer cogitam participar da vida política, né? Exato. Assim, para você ver como que é um tema que ele se retroalimenta. Digamos o seguinte, a causa, ela depende da consequência, a consequência depende da causa para se automovimentar. É por isso que eu falo que esse é um tema tão importante de ser debatido, de ser trazido para a nossa prática, para todo mundo. Enfim, esse é um debate geral. É um problema que não diz respeito à mulher apenas. Falar sobre gênero, sobre igualdade de gênero, ele não é um problema com destinatário específico. Ele é um problema que afeta toda a sociedade. E essa é uma grande questão que eu vejo a população, muitas pessoas polarizando esse tema, quando não deveria ser polarizado. Falar sobre igualdade de gênero não é um tema de direita ou de esquerda, é um tema de toda a população.
Mas, além disso, eu acho que há uma disseminação equivocada, né, da temática. E, assim, você tocou num tema anteriormente que eu acho que ele é pouco difundido. É quando você fala assim, ó, ao meu ver, acho que foram essas suas palavras, a política afirmativa ela tem que ser assim, temporária. Não me recordo se a expressão utilizada por você foi essa. Mas o que acontece? Muitas das pessoas, ao terem ciência, né, da política de gênero, eles acham que é algo que vai se eternizar. Exato. E aí se sente, por vezes, ameaçado, enfim, intimidados com isso, não sei. Mas fato é que, na verdade, não se busca que seja eternizado, né? Apenas se busca alcançar uma paridade. Né? E aí depois poderia mudar, né? Ao criar uma consciência, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente consiga mudar e não precise mais dessas ações afirmativas nesse sentido. Mas eu acho que falta esse olhar de que a ação afirmativa ela deve ser temporária para atingir determinados objetivos. Exato, Fer. Inclusive, o que eu acho importante ressaltar que hoje as sociedades, os países que têm maiores índices de igualdade de gênero, as iniciativas sobre paridade, elas foram voluntárias, elas não foram impostas. E aqui eu cito o caso dos países nórdicos, né? Enfim, são países em que os partidos, de forma espontânea, tomaram a iniciativa de fazer o aumento da participação da mulher na política sem que houvesse uma imposição estatal via ação afirmativa. E são os países em que há maiores índices de tudo, né? Não só de presença de mulher no parlamento, mas daí decorre uma série de coisas, políticas sociais ligadas à infância, a licença parental mais estendida ao homem, porque tem os dois lados da moeda, né? Quando você, historicamente, a mulher ela está inserida num ambiente privado, doméstico, quando você retira ela desse espaço e coloca ela no ambiente público, político, o ambiente privado ela mantém, porque o homem ele não vai assumir esse ambiente privado, fica o vácuo do ambiente doméstico. E aí a mulher ela acaba o quê? Tendo uma dupla jornada. Agora, quando você pega países como os países nórdicos, que eles têm essa preocupação, esse olhar, que ao mesmo tempo que incentiva a mulher para o ambiente público, se estimula também, através de políticas públicas, a maior participação do homem no ambiente doméstico, no ambiente familiar, e aí há licenças parentais, os homens também revezam o pai reveza com a mãe a licença para os cuidados com os filhos, e isso vai gerando um trabalho global, sistêmico. Mas infelizmente eu acho que aqui a gente está longe desse trabalho, né? Eu acho que o importante é o caminho. Sim, mas assim, ainda, né, no Brasil a gente pode dizer que a gente necessita das ações afirmativas. No mundo todo quase, né? Sim, mas aí aqui assim, só queria puxar aqui mais um ponto que eu queria ouvir a sua opinião, é que enquanto a gente ainda precisa delas, uma delas seria, então, sobre a aplicação de multa ou sanção, realmente, como a gente já falou antes, pela não aplicação às regras, né, sobre a divisão dos recursos do fundo eleitoral. E, ao que parece, a gente está indo até na contramão de tudo aquilo que se propõe. Quando a gente fala a gente é o Brasil, uma vez que tramita a PEC, que é chamada de PEC de anistia, né? Aquela PEC número 9 de 2023, que ao invés de, né, estimular as sanções, na verdade, ela quer o que é justamente o oposto. E aí eu gostaria da sua opinião sobre essa PEC, né? Sobre a PEC 9 de 2023, uma vez que ela retiraria, então, eventuais multas, né, em relação aos partidos que já não respeitam essas regras. Olha, Fê, eu falo sobre essa PEC da anistia. Está tudo certo para dar errado. A lei, ela nasce para quê? Para valer e ser cumprida. Se assim não fosse, não teria sentido termos leis, códigos ou regulamentos, né? Até no absolutismo monárquico era permitido ao rei o quê? Criar a lei que fosse da sua vontade. Porém, lhe era vedado descumprir a lei que editou. Mas, e aqui eu vou lembrar do Hamlet, né? No reino da Dinamarca, algumas coisas são possíveis. Né? E a PEC 9, a PEC da anistia de 2023, ela vem justamente para quê? Para desaplicar a emenda constitucional 117, que é do ano anterior, que eu mencionei anteriormente. Então, além de anistiar os partidos políticos que descumpriram
a emenda constitucional 117, burlando a aplicação de recursos na promoção e difusão da participação política das mulheres, essa PEC ela torna sem efeito as normas sancionadoras da legislação eleitoral relativas às prestações de contas anteriores a 5 de abril de 2022. Então, é uma verdadeira isenção de responsabilidade sem motivação plausível, em pleno momento do quê? De valorização da política, das mulheres na política. A PEC ela vem o quê? Para beneficiar partidos políticos que desprezaram as regras eleitorais e estabelecer um cenário de injustiça em face dos partidos políticos que cumpriram as regras. Enfim, isso acaba violando a igualdade e retrocedendo, infelizmente, né? Se até no absolutismo o rei deveria cumprir as leis, mas na democracia acontecem situações como essa. E a gente não está vendo assim, uma grande movimentação, a gente pode afirmar nesse sentido, contra a PEC da anistia. Eu falo para o seguinte, na sua fala agora, nesse momento, você inclusive destacou que seria um desrespeito aos partidos que cumpriram, mas a gente também não vê um movimento dos partidos que cumpriram, me corrija se eu estiver errada, né, contrários à PEC, concorda? Porque já que eles cumpriram, eles deveriam ser daqueles assim, que estimulem que ela continue, que na verdade a emenda constitucional continue valendo. E aí a gente não percebe um grande movimento, né, contrário à PEC da anistia, lamentavelmente. E outra grande questão é que acaba nem sendo... você não vê esse repertório, esse tipo de informação, ele não se pulveriza na sociedade. Não se fala sobre isso, não se divulga sobre isso. As pessoas nem sabem o que é PEC da anistia. Não sabem o que ela significa, o que ela representa, os impactos. É uma situação complicada, né? Vem uma PEC, porque a ideia é o quê? A justificativa da PEC, a justificativa veio para estabelecer um marco inicial da legislação anterior que traz as multas. Mas vem cá, toda lei ela já tem um marco legal, toda lei ela já tem um prazo para ela ter validade. Então, numa situação específica, vem uma PEC para dizer, não, tudo que aconteceu antes não tem validade, vai valer a partir do dia tal. Imagina se a gente cria agora uma regra dizendo, olha, todo homicídio que aconteceu até o mês passado, ele não tem validade. Esse crime ele só vai valer a partir do mês que vem. Então, é mais ou menos isso. É uma coisa... É você trazer um marco legal para algo que já existe um marco legal, porque toda lei tem um marco. Agora, assim... O exemplo que você trouxe do homicídio é extremamente claro, mas me chama muita atenção naquilo que você falou, que a sociedade não conversa ainda muito sobre esse assunto. E é por isso que eu fiquei muito feliz de você estar aqui para a gente falar sobre a violência, né, violência política de gênero. E aí eu fico pensando, gente, é um tema tão caro e pouco debatido. Eu acho que a gente vai ter que acabar marcando um segundo episódio, por exemplo, porque a gente falasse especificamente dos tipos penais, né? Porque a gente tem, então, aquela alteração que você trouxe logo no comecinho que a gente começou a falar, né, que a gente tem os tipos penais novos e tem implicações a respeito de cada um deles, para que a gente possa deixar um pouco mais claro, porque, assim, se já existe dúvida dos próprios aplicadores do direito quanto aos tipos penais novos, eu fico imaginando da própria sociedade, de saber que está sendo vítima de um crime, né? Exatamente. Então, nesse tema, eu queria deixar aberto, porque o nosso tema vai se esgotando e eu acho que a gente podia ficar aqui um tempão conversando sobre isso, já deixar aberto uma próxima data, assim, para que você venha só para a gente falar exclusivamente dos dois tipos penais, até por questões que a gente tem ali, questões técnicas que a gente tem que tratar, sobre competência e tudo mais, e sobre o tipo penal em si, né? Sobre os tipos, na verdade, uma vez que são dois, né? Para que a gente possa debater e, assim, ajudar a difundir, na verdade, essas condutas, para que a gente cause, assim, não só uma reflexão, mas para que a pessoa que é vítima de algum daqueles tipos penais se conscientize que está sendo vítima, porque o que a gente percebe é isso, que no âmbito de violência de gênero, por vezes as pessoas ainda não se conscientizaram que elas estão sendo vítimas de violência. Não digo agora só em termos políticos. E sabe, Fê, tem uma teoria, é uma teoria da privação relativa, que no sentido de que a mulher, ela não tem consciência, muitas vezes, não a mulher, mas a pessoa que ela é vítima de algum tipo de preconceito ou violência, muitas vezes ela não tem a consciência de que ela está sendo vítima, ela justifica
inclusive dizendo, não, mas no meu caso nunca aconteceu. E eu mesma já ouvi muitas mulheres me dizendo, olha, eu nunca passei por nenhuma situação de violência de gênero, eu nunca sofri nenhum tipo de desigualdade, minha vida nunca teve nada que envolvesse essa problemática do gênero. Então, eu sou uma excluída do sistema, isso aí não existe para mim. Eu já ouvi várias pessoas dizendo isso. Porque, às vezes, a própria pessoa ela não tem consciência do que está acontecendo. Isso, às vezes, eu falo de operadores do direito, pessoas que estão na lida do trabalho, que sabem do tipo penal, que sabem das consequências jurídicas, que dirá a população que não tem, às vezes, a informação de um determinado tipo, e essa questão da violência política de gênero é um tema muito importante para a gente debater, em especial esse ano, é ano de eleições municipais. As últimas eleições municipais foram mais de 500 mil registros de candidatura. Esse é um tema muito importante para a gente debater, eu acho que merece um capítulo específico para a gente esmiuçar e conversar com os colegas nossos, né? E aí essa questão da conscientização, eu acho que aqui entra muito o papel nosso como representante do Ministério Público, como representante do Estado Democrático, defensor, né, do Estado Democrático de Direito, trazer um pouco dessa consciência política para a população onde a gente atua. E é um canal fácil de acesso e a gente consegue, sim, transformar, pelo menos dentro do ambiente que a gente está. Claro, às vezes a gente não vai conseguir mudar todo o sistema, mas dentro daquele pequeno ambiente que a gente vive, da comunidade que a gente atua, a gente consegue, sim, fazer algumas mudanças muito relevantes. Olha, Lê, eu adorei o bate-papo, eu acho que a gente podia ficar aqui horas, é uma pena que a gente não possa, mas eu quero realmente te agradecer, então, a participação, né? Eu chamei já de Lê, mas é porque é tamanha a nossa afinidade. Eu acho que por mais que eu tente ser formal aqui, o podcast ele vai acabar tendo um arzinho um pouco mais informal, porque eu sou essa pessoa, mas então eu vou agradecer formalmente a Letícia Giovannini Garcia, que é uma promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, pela participação desse episódio. Bom, eu que agradeço a minha querida amiga Fernanda, de grande jornada aí desde muito antes do concurso do Ministério Público, dos estudos para concurso, enfim, alguém que eu admiro muito pela dedicação, e ela continua com esse mesmo brilho no olhar desde sempre, e isso me deixa muito feliz de ver e acompanhar a sua trajetória, estar aqui participando com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito, admiro o teu trabalho, te admiro como mulher, como pessoa, enfim, conte comigo sempre. Muito obrigada. Difícil encerrar assim, né? Depois de tantos elogios, sabe que eles são todos recíprocos. Então, gente, a gente encerra esse episódio. Não se esqueçam de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar o nosso podcast, né, no aplicativo de sua preferência. E lembrando que vocês também podem participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhe suas dúvidas ou comentários para a gente no e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.